Os conselheiros federais da OAB aprovam a edição de súmula para afirmar que não é possível a exigência de procedimento licitatório para a contratação de serviços profissionais de natureza advocatícia pela administração pública. A súmula do Pleno da Ordem funciona como uma determinação de conduta à classe. Durante sessão plenária presidida por Ofir Cavalcante, os conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil aprovaram a edição de súmula para deixar claro que a administração pública não pode exigir procedimento licitatório para contratar serviços advocatícios. O artigo 89 da Lei 8.666, de 93, que dispõe sobre a obrigatoriedade da licitação, fica inaplicável nesse caso. De acordo com o relator do processo, o serviço de advocacia pública é único e não caberia uma competição entre os profissionais. O nosso voto é claro no sentido de que com relação à questão da não obrigatoriedade da licitação na contratação de advogados, o profissional de advogados, pelas condições do próprio trabalho que ele faz, que o próprio advogado faz. Já tem, com relação ao pregão eletrônico, já tem uma decisão desse próprio conselho, onde diz que pregão eletrônico, vou ler só a ementa, menor preço, contratação de serviço especializado de advocacia, rejeição pelo OAB, porquanto, de um lado, não garante a isonomia entre os participantes e, de outro, induz o lançamento de propostas em valores aviltantes para obtenção de contratação. A matéria foi amplamente discutida entre os conselheiros federais e outros pontos foram abordados. Um dos mais debatidos foi a singularidade da profissão. Não tenho nenhuma dúvida de que, efetivamente, isso leva ao aviltamento, isso é preocupante. E nós precisamos realmente tomar uma posição enérgica, firme e imediata, porque o Ministério Público em todo o país teima atualmente em criminalizar uma atividade absolutamente lícita. Se eu cobrei R$1 milhão para participar de uma tomada de preço, ou se me chamaram porque minha notória conhecimento na área tributária, quem é que vai dizer que isso é ou não é legal, ilegal? Quem está colocando preço sou eu tenho essa liberdade, essa é a minha profissão. Nós somos advogados, gente. Não podem botar preço na nossa profissão. Cabe aos órgãos fiscalizatórios investigarem para saber se há efetivamente algo errado ou não. Agora, no momento em que eu coloquei preço no meu serviço, esse é o meu preço. Licitação, senhores, é aviltamento da profissão. Licitação é uma afronta à nossa liberdade. E é esse que tem que ser decidido nessa consulta, porque tem colegas aí sofrendo por conta de licitação. A revisora da proposta e também presidente da Comissão Nacional de Advocacia Pública afirmou que é necessário que a administração pública somente contrate serviços externos em casos excepcionais e especiais. Se for para disputar preço, parece de todo incompatível com as limitações éticas e mesmo legais que a disciplina e a tradição da advocacia trazem para os profissionais. Sendo assim, concluído que os dispositivos do Código de Ética e Disciplina da OAB em questão não violam o preceito constitucional esculpido no artigo 37, inciso 21, uma vez que visam, repita-se, dá efetivo cumprimento de igual forma a dispositivos constitucionais. Não há que se falar em licitação para a contratação de advogado. Registre, contudo, que caberá à administração pública sempre fazer uma avaliação criteriosa da real necessidade de se contratar advogado externo, fora de seus quadros permanentes, hipótese que só deve ser recomendável naqueles casos estritamente excepcionais e especiais. O objetivo não é conceder uma espécie de cheque em branco ao administrador público que poderá contratar advogado externo na hora que quiser e para os casos que quiser, mas apenas e tão somente evitando que essas contratações se convertam, por intermédio do certame licitatório, em legítimos atos de patente avitamento do exercício da advocacia. A proposta de edição da súmula teve origem a partir de discussões que aconteceram no Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da OAB, realizado em São Paulo em março deste ano, por iniciativa do conselheiro de Alagoas, Felipe Sarmento Cordeiro. A inexigibilidade que nós estamos aqui, que os brilhantes votos defenderam
atinge não só o advogado individualmente, mas como a sociedade. A questão da mercantilização pode ser controlada pelos requisitos e os preços da licitação, isso não impede que se exija. A edição de uma súmula, minha proposta de edição de súmula no Conselho Pleno da OAB, com essa mensagem que nós queremos que o Supremo Tribunal Federal reproduza e que isso seja vinculante para os advogados e para a OAB.